Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala Soul de Hipnose e hoje uma sala muito, mas muito especial. Estamos aqui com o Paulo e com o Lucas de Albuquerque. Essa que é uma sala em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose, a ABH. Lembrando a todos, quem quiser assistir depois essa sala, vai estar disponível nos nossos canais, tanto do YouTube, quanto agora novidade nos nossos podcasts. E também recomendando a todos que conheçam mais a Associação Brasileira de Hipnose, hoje representada aqui pelo nosso amigo Paulo, e que trouxe essa parceria e essa aula que eu já tenho certeza, só pelo nosso bate-papo hoje de manhã, né, Lucas? Eu já tenho certeza que vai ser uma sala incrível. Então, sem mais delongas, com vocês, Lucas de Albuquerque, aqui pela Sou Hipnose e pela Associação Brasileira de Hipnose. Fala, José. Fala, Paulo. Fala, pessoal. Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui, podendo falar de um assunto que eu adoro. Eu acho o sistema nervoso simplesmente fascinante. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas de Albuquerque. Eu sou hipnoterapeuta, sou mentor de terapeutas e sou conselheiro também da Associação Brasileira de Hipnose. Galera, eu quero pedir uma coisa para vocês. Quem puder e quiser, liga a câmera. Depois de passar por inúmeros eventos online, eu percebi uma coisa, que, na verdade, as pessoas que ligam a câmera numa reunião do Zoom, numa aula no Zoom, normalmente são as pessoas que mais tiram proveito da aula. Porque existe um comprometimento maior com o conteúdo, com o que está sendo apresentado. Então, galera, quem quiser absorver mais, sinta-se à vontade. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês. E tem uma pessoa ali que falou que está travando. Está travando para vocês aí? Alguém responde no chat, por favor? Beleza, muito obrigado, gente. Galera, vocês já ouviram falar desse termo polivagal? É um termo meio... Primeiro, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso aí, que raios é isso, né? Ora, polivagal. Até que eu fui estudar um pouco mais a fundo isso e simplesmente faz todo o sentido. E ajuda muito a gente, enquanto terapeuta, a lidar com o sistema nervoso do nosso cliente durante as nossas sessões. Então, gente, tá habilitado aqui para compartilhar a tela, não tá? Vou compartilhar aqui, então. Beleza. Deixa eu só fechar o chat aqui. Agora sim, beleza. Todo mundo vendo minha tela? Beleza. Então, gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula de teoria polivagal. Eu até comentei com o José mais cedo, querendo saber um pouco mais sobre o público que costuma comparecer aqui nessas aulas, para entender um pouco melhor antes de montar essa aula. E eu montei uma aula para explicar exatamente o que é teoria polivagal, falar dos princípios, daí, da organização dessa teoria polivagal, e depois a gente vai para a parte de terapia e como que isso nos ajuda. Gente, por favor, se tiverem dúvidas, manda no chat. Eu gosto de dar aula conversando. Então, quem quiser conversar comigo aí, eu vou estar aqui para tirar dúvida. Sejam todos muito bem-vindos. Então, sem mais delongas, vamos lá, gente. Esse carinha, chamado Dr. Stephen Porges, foi o cara que apresentou essa teoria polivagal em 1994. E nosso conteúdo de hoje a gente vai abordar o seguinte: por que é polivagal, de onde que vem esse nome, a importância do nervo vago. A gente vai conhecer um pouquinho melhor os 3 estados autônomos do nosso sistema nervoso autônomo e os princípios que organizam toda essa teoria, que é a hierarquia, a neurocepção e a corregulação. E como tudo isso influencia na terapia, porque tem 2 pontos que são centrais. Vamos lá, gente. Por que, então, polivagal? Até então, como a gente pensava o sistema nervoso do ser humano, era assim, né? O sistema nervoso central, um sistema nervoso periférico, e dentro do sistema nervoso periférico, a gente tinha, então, o nosso sistema nervoso autônomo. E até então, o que a gente pensava? Temos nervos parasimpáticos e nervos simpáticos, que ficam se alternando em ativação, de acordo com a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Às vezes um pouco mais acelerado, um pouco mais agitado no nervo simpático,
E quando os nervos parasimpáticos estão mais ativados, a gente tem respostas de relaxamento e tudo mais. Até então, era assim. Só que quando a teoria polivagal entrou em cena, surgiu uma distinção que é muito importante. Então, olha só. A gente está falando aqui de nervo vago. E o nervo vago é o maior nervo que a gente tem no nosso corpo. O nervo vago, ele desce do nosso tronco cerebral e conecta simplesmente todos os nossos órgãos vitais. É o nervo vago que vai fazer essa conexão entre o nosso tronco cerebral e todos os órgãos vitais. Então, só que já dá para ter uma ideia da importância que esse nervo tem na nossa regulação interna de estados e tudo mais. Vago vem do latim vagos, né, de vaguear, porque ele se espalha por praticamente todo o corpo, até a região da cintura. E isso aqui é uma coisa importante, gente. 80% das fibras desse nervo são aferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão enviando informações de baixo para cima. E 20% dessas fibras estão enviando informação de cima para baixo. Para um pouquinho e reflete sobre essa informação, gente. O quanto, muitas vezes, a gente acaba focando o nosso estudo, a nossa atuação no cérebro, na mente, e esquece muitas vezes de olhar para o corpo, sendo que o corpo está mandando 80% das informações que viajam através do nervo vago. Todo o processo de interocepção, ou seja, do cérebro, fazendo sentido daquilo que está acontecendo no nosso corpo, vem do nervo vago. Então, o nervo vago ele não é só um nervo. Não é mesmo. Polivagal quer dizer o seguinte, essa imagem aqui fica bem ilustrativa. Quer dizer que o nervo vago não é só um nervo. São pelo menos duas redes nervosas. Que é o que a gente vai chamar de ventral e dorsal. Ventral quer dizer, né, barriga, parte da frente, dorsal, parte de trás, costas. Do tronco cerebral até mais ou menos a região do diafragma, a gente tem, então, esse ramo parasimpático, né, que é o que a gente vai chamar de ventral. Do diafragma para baixo, são as ramificações, é essa rede nervosa que a gente vai chamar de dorsal. A gente vai falar mais sobre isso, vocês vão entender direitinho o que isso quer dizer. Então, gente, é muito importante a gente entender os nossos três estados. Eu até peguei um videozinho aqui para passar aqui na aula, que ilustra muito bem os três estados. Que é esse aqui. Eu não sei se o som vai sair aí, mas o vídeo é esse aqui. Ó, você vai ficar vendo o guri sofrer, né? Gente, esses são os três estados autônomos que a gente tem no nosso sistema nervoso. E eles respondem numa certa hierarquia. A hierarquia, dentro do nosso sistema nervoso autônomo, lembrando, autônomo vem de automático, isso aqui acontece automaticamente, sem interferência nenhuma. Você nem tem muitas vezes consciência de que essas coisas estão acontecendo na maioria das vezes. Então, a gente tem... Eu até fiz, gente, uma metáfora aqui com um semáforo, porque fica bem explicativo, fica muito ilustrado. Então, olha só. Quando a gente está no nosso ramo parasimpático ventral, que é aquele que vem do nosso tronco cerebral até mais ou menos a região do diafragma, essa ativação é o que a gente vai chamar de sistema de engajamento social. Neste estado, a gente pode ser apenas nós mesmos. Nós podemos ser apenas nós mesmos. A neurocepção, que é um conceito que a gente já vai ver, detecta pistas de segurança no ambiente e nos outros sistemas nervosos que estão no entorno, e então nós ficamos nesse estado ventral, nesse estado de engajamento social, que é a luzinha verde aqui do nosso semáforo. Quando a gente está nesse estado, e apenas quando a gente está nesse estado, é que a gente consegue realmente se conectar, criar conexão com outros sistemas nervosos, sejam eles outros animais ou até mesmo outros seres humanos. É apenas a partir desse estado que a gente realmente consegue criar conexões genuínas com as pessoas.
E quando a gente está com essa ativação ventral, né, ativa, o nosso organismo ele está funcionando da maneira mais otimizada possível. Ou seja, a nossa frequência cardíaca está reguladinha, a frequência da nossa respiração está ok, nosso sistema digestório, tudo está funcionando bonitinho. E quando a gente está, né, com esse ramo, né, ventral mais ativo, a gente tem sentimentos como segurança, como felicidade, como curiosidade, como liberdade. Ou seja, é quando a gente está se sentindo realmente muito bem. Agora, o que é importante sobre isso? Porque nós, mamíferos, seres humanos, nós somos mamíferos. Mamíferos têm uma necessidade absurda de conexão. Inclusive, esse foi um dos grandes veículos, né, de evolução que a gente teve, a nossa capacidade de criar comunidades cada vez mais complexas de cooperação, de conexão, de ajuda mútua. Foi uma das coisas que nos trouxe até o patamar que a gente está hoje. Então, mamíferos têm essa necessidade imperativa de conexão. A gente precisa disso. E é por isso que a gente tem esse nosso sistema nervoso parasimpático, esse ramo ventral serve justamente para facilitar a conexão com outros sistemas nervosos. Quando o nosso sistema nervoso autônomo está regulado, esse aqui é o estado padrão. É assim que a gente fica a maior parte do tempo. E aí, fica impossível não fazer a pergunta para vocês. Quem aí se sente assim a maior parte do tempo? Porque os nossos clientes tendem a não se sentir assim boa parte do tempo. E a gente, como terapeuta, também. Tudo certo até aqui? Todo mundo entendeu? Engajamento social, parasimpático ventral, beleza? Então, vamos agora para o nosso estado de mobilização, que é a nossa luzinha amarela aqui do semáforo. Atenção. Funciona assim. Quando a neurocepção, que é um termo que a gente já vai ver, a gente vai falar sobre isso, detecta pistas de perigo no ambiente ou em outros sistemas nervosos no entorno, o ramo simpático é mais ativado. E isso faz com que o nosso corpo comece a se preparar para a performance. Gente, eu quero fazer um parênteses aqui. Porque muito se fala, nossa, resposta de luta ou fuga e tudo mais. Mas olha só. Medo, ansiedade, raiva, pelo menos essas três sentimentos, estados, emoções que a gente costuma encontrar frequentemente no consultório, pelo menos esses três, eles têm por baixo a mesma coisa, que se chama estresse. Estresse, na verdade, quer dizer performance. É o corpo se preparando para performance, seja lutar, seja fugir, ou seja qualquer outra coisa. Quando você vai praticar um esporte, você também entra num estado de mobilização. Você também o teu corpo está se preparando para performance. Então, o metabolismo aumenta, a frequência cardíaca aumenta, a frequência de respiração aumenta, e o corpo entra nesse estado de performance. Muitas vezes o que vai diferenciar raiva, ansiedade e medo é o contexto. E só o contexto, porque por baixo a química é a mesma, é de estresse. Inclusive, vários dos nossos estados positivos têm estresse por baixo, como entusiasmo, animação. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Só que olha só, quando o nosso sistema nervoso capta pistas de perigo e precisa ativar esse estado de imobilização, a primeira coisa que a gente sacrifica é o engajamento social. Sobrevivência é mais importante. Gente, eu estou contando essa historinha aqui para vocês, mas é do ponto de vista de sobrevivência, selva. Então, a gente tem um sistema de engajamento social, quando está tudo ok, a gente fica nele, beleza. Surgiu qualquer pista de perigo, pode ser real ou pode ser percebido, pode ser até mesmo imaginário, dependendo do conteúdo que a pessoa tem dentro de si, das suas experiências passadas. Então, ativa o sistema de mobilização, que vai fazer com que o nosso corpo entre nesse estado de performance para poder sobreviver, seja lutando, seja fugindo, seja fazendo qualquer outra coisa. Então, o nosso organismo prioriza a performance. O que eu quero dizer com isso? Que, como ele prioriza a performance, ele deixa de priorizar saúde, por exemplo. Então, várias das tarefas automáticas que estavam dando conta do nosso organismo ficar saudável deixam de ser prioridade, e a prioridade passa a ser criar essa performance. Inclusive, estados crônicos de
de estresse, que são muito prolongados, eles vão acabar desencadeando diversos problemas de saúde física mesmo. Beleza. O organismo prioriza a performance quando a gente está nesse estado de mobilização. Mobilização quando existe medo, quando existe perigo. Quando esse ramo simpático está mais ativo, a gente sente coisas como nosso coração acelerando, nossa respiração ficando mais curta, a gente tende a sentir uma agitação, a gente tende a ter um nível elevado de energia, ansiedade, em níveis mais extremos, a gente vai chegando cada vez mais perto do pânico mesmo. O metabolismo acelera para liberar mais energia. Só que, gente, olha só, muitas pessoas têm esse estado como estado padrão. Tem estado de mobilização, é o normal para essas pessoas. Por conta de várias experiências passadas, o sistema nervoso ficou tão desregulado que muitas pessoas operam aqui, não no engajamento social. Casos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, principalmente. Então, a gente vai para o nosso estado de imobilização, que é o nosso terceiro estado autônomo. Quando o ramo simpático não dá conta de resolver o perigo com luta ou fuga, o SNA, né, o Sistema Nervoso Autônomo, entra em imobilização. Lembrando, a gente está falando aqui da parte de sobrevivência, de como o sistema nervoso se organizou ao longo de milhões e milhões de anos de evolução. Então, uma das coisas que vai fazer, por exemplo, é reduzir a frequência cardíaca e a pressão arterial. Por quê? Porque isso está na selva e tu encontrou um tigre. E aí tu saiu do teu sistema de engajamento social e entrou em imobilização. E tu tenta fugir do tigre, mas o tigre é mais forte, ele é mais rápido. E chega uma hora que ele te encurrala ali numa árvore, num canto, e você não tem mais saída, você não tem como lutar com ele. Reduzir a frequência cardíaca e pressão arterial é um ótimo mecanismo para te perder o mínimo de sangue possível quando arrancarem teu braço, por exemplo. Então, é mecanismo de sobrevivência. Libera endorfina para reduzir dor. E, em última instância, quando não tem mais alternativa, ele simplesmente se desliga. Eu lembro que eu estava assistindo a entrevista de um dos sobreviventes, agora não lembro exatamente qual, mas um dos sobreviventes da tragédia de Chapecoense. E ele contando que logo que foi começar, né, o acidente, sim, que o avião bateu, ele simplesmente desligou. Ele só foi acordar horas e horas e horas e horas depois, né, com dor, com a chuva, com o frio e tudo mais. Mas ele desligou, ele não sofreu o choque. Ele não tinha consciência naquele momento de tudo que aconteceu. Então, quando a gente volta no exemplo da menininha ali, ela estava ali num parque de diversão, o nome daquele brinquedo se chama Slingshot, o estilingue. E ele te joga com muita força para cima. Tá aí uma coisa que eu jamais vou fazer na minha vida é andar nesse brinquedo. Mas a gente joga com muita força para cima. Então tu percebe que ela estava ali, ela estava no engajamento social, estava ali, né, brincando, sorrindo, se divertindo. Dava para ver que ela já estava um pouco preocupada, um pouco ansiosa, um pouco na expectativa do que ia acontecer. Mas quando o brinquedo dispara, é muito expressiva a cara que ela faz, com os olhos arregalados, com o grito, com a boca arregalada, todas as expressões ali que a gente pode ver de medo, de terror mesmo. Eu escolhi esse vídeo justamente porque ela é muito expressiva. E quando ela chega no ápice dessa ativação de mobilização, né, do ramo simpático, e o simpático não dá conta de resolver o que está acontecendo, o que aconteceu com ela? Desligou. E ela retoma a consciência, ela ainda está lá em cima e está tudo sacolejando ainda, e ela tem aquela ativação, aquele pico de ativação simpática e desliga de novo. E só depois, quando ela volta, ela retoma a consciência e ela já está ali, já está um pouco mais tranquila, não está mais caindo, não está mais balançando tanto, que ela consegue ficar no ventral e voltando para o normal. Tudo beleza até aqui, gente? Dúvidas? A gente vai começar uma nova sessão, então, se tiver dúvida... Eu sempre fico preocupado quando as pessoas falam que não tem dúvida, porque das duas, uma, ou ninguém entendeu absolutamente nada, então não tem como ter dúvida, ou a galera entendeu tudo e eu sou um excelente professor. Eu gosto de acreditar na segunda. Então, caso eu esteja errado, por favor, manda no chat. Então vamos lá, gente. Eu falei um pouquinho dessa palavra chamada neurocepção. Neurocepção, na verdade, é um termo que foi cunhado pelo próprio Stephen Porges, quando ele criou essa teoria. É uma palavra que não existia e ele que criou. O que é neurocepção? É detecção sem consciência.
Nosso sistema nervoso autônomo está constantemente rastreando o ambiente e outros sistemas nervosos em busca de pistas de segurança ou de perigo. Simples assim. Gente, isso acontece quando a gente está dormindo. Nem quando você está dormindo, a neurocepção para. Então, ela está o tempo inteiro procurando no ambiente por pistas de segurança ou de perigo. Encontrou pistas de segurança? Ventral. Encontrou pistas de perigo? Começa a mobilização. Isso acontece completamente abaixo da nossa percepção consciente. A gente não tem consciência nenhuma do que a neurocepção está fazendo. A gente só percebe um tempo depois, quando o estado já está ativo, e aí tu consegue perceber o que está acontecendo no teu corpo. Mas antes de ser ativado, a gente não tem consciência nenhuma, totalmente inconsciente. Então, de acordo com as pistas que o sistema nervoso encontra, ela regula o estado interno para atender às necessidades de sobrevivência. Prioridade é sempre a sobrevivência, gente. Então, não tem pista de segurança? Ok, ventral. Agora, tem pista de perigo? Começa a mobilização ou vai até direto para a imobilização, dependendo do caso. Então, gente, olha só. Para e pensa um pouquinho na jornada que cada um dos nossos clientes tem. A jornada de experiências que eles têm, que eles vêm trazendo na memória. Às vezes, o simples fato de se conectar com outra pessoa já é sinal de perigo. E isso é uma coisa que vai atrapalhar muito a terapia, que não vai deixar, por exemplo, a gente criar rapport. Então, entender um pouco sobre neurocepção, sobre como o sistema nervoso se organiza, vai nos dar ferramentas para a gente aprimorar o nosso rapport, para a gente prestar mais atenção em algumas coisas que acontecem na terapia. Então, esse aqui é o nosso terceiro princípio organizador da nossa teoria polivagal, que se chama corregulação. Lembra que eu falei mais cedo que mamíferos, não só seres humanos, mas mamíferos em geral, eles têm uma necessidade urgente de conexão? Então, a corregulação vai entrar aqui. Tem a ver com conexão. Então, de novo, a neurocepção está constantemente avaliando o ambiente e principalmente outros sistemas nervosos, em busca, né, sempre de pistas de perigo de segurança. O estado interno das outras pessoas está influenciando o nosso estado o tempo inteiro, e vice-versa. A gente também está influenciando o estado do outro. Isso aqui é importante para o rapport. Quem aqui já começou a ficar um pouco agitado depois de, sei lá, chegou um amigo teu e estava lá super agitado, ansioso, em pânico, alguma coisa? Isso tende a mexer com a gente. A gente vai corregular. Isso aqui é importantíssimo no desenvolvimento. Dá uma aula inteira aqui sobre estilos de apego, sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, desde bebezinho. Eu vou falar um pouquinho, de forma bem breve sobre isso aqui, mas se quiserem aí a gente pode fazer uma outra aula sobre isso. Então, a linguagem não verbal é o idioma do nosso sistema nervoso. É principalmente através da nossa linguagem não verbal que o nosso sistema nervoso vai enviar e receber pistas de perigo ou segurança. Alguns dos principais sinais são prosódia. O pessoal normalmente está acostumado com tom de voz, né? Normalmente se fala tom de voz, mas aqui a gente vai falar de prosódia, de acento, de entonação das tuas palavras, da maneira como tu projeta a tua voz, entonação, acento. A nossa postura, o nosso gestual, nossas expressões faciais, a frequência da nossa respiração. Tudo isso a neurocepção está pegando sem que a gente tenha consciência. Tu até pode pegar, depois quando tu aprende técnicas de rapport, de coisa assim, tu até pode prestar atenção em expressões faciais, em movimentos, em postura, mas muito antes de tu prestar atenção nisso, a neurocepção já pegou. E já pegou e já está regulando o teu estado. E regulando o teu estado, ele está ajudando a regular o estado do outro. Movimentos também são um outro tipo de sinal que é muito importante na linguagem não verbal. Beleza? Esses foram, então, nossos três estados autônomos. Só que não é preto no branco, gente. A gente tem estados mistos. O que isso quer dizer? Eu tenho um gráfico aqui, gente, até peço desculpas, isso aqui eu tive que fazer no Canva. Minha habilidade de design não é muito boa, inclusive. Mas isso aqui foi um gráfico que eu montei até para ensinar algumas coisas para os meus alunos sobre teoria polivagal, sobre estado, sobre metapadrão, sobre... Enfim. É o seguinte, aqui a gente tem, então, nossa ativação simpática em cima, nosso parasimpático embaixo, mas a gente tem nosso dorsal à esquerda e o ventral à direita. Então, olha só. A gente acaba tendo 4 quadrantes aqui. Para cima,
tem a ver com movimento, com quantidade de energia envolvida. E energia que eu estou falando aqui é metabólica mesmo, energia do corpo. Para baixo tem a ver com quietude, com calmaria, com baixa energia. Para a esquerda tem a ver com afastamento, tem a ver com ameaça, tem a ver com perigo. E para a direita tem a ver com aproximação, com pistas de segurança. Então, olha só que interessante. A gente pode ter estados mistos de dorsal, né, que é o nosso sistema de imobilização. Só que quando a gente tem imobilização a partir de medo, a gente vai ter dissociação, a gente vai ter o que a gente estava falando antes ali, do sistema se desligar, de liberar endorfina. Mas quando a gente tem essa ativação dorsal junto com a atividade ventral, o que isso quer dizer? Imobilização a partir de segurança. Então a gente vai ter o quê? Sono, por exemplo. A gente vai ter estados de calma. A gente vai ter estados de intimidade. Sabe aqueles momentos de intimidade que tu compartilha com uma pessoa que tu ama, seja com um amigo, seja com um companheiro, companheira, família? Quando tá tudo bem, tu tá simplesmente calmo, relaxado, e teu corpo tá relaxado, ou seja, ele tem essa ativação dorsal, mas ainda assim tu tá seguro o suficiente para ficar ali de forma confortável. Isso é uma ativação dorsal mais ventral, por exemplo. Mas a gente também pode ter ativação simpático e ventral misturada, um estado misto. E é normalmente quando a gente vai estar animado, quando a gente está sentindo entusiasmo, quando a gente está praticando alguma atividade física, por exemplo, tu está pedalando no parque, tu está em estado ventral seguro, mas ainda assim, por estar se movimentando, teu corpo requer performance, ele requer ativação simpática. Quando tu está brincando, seja com o cachorro, com teu filho, com os teus amigos, também tem essa ativação simpática, que eleva a energia, mas ao mesmo tempo tu ainda está em segurança. Quando a gente não tem a parte ventral junto, é quando existem pistas de perigo no ambiente. Então a gente vai ter pânico, ansiedade, assustado, preocupado, ali abaixo, vergonha, que é algo péssimo no ambiente terapêutico. Pode causar vários problemas, estados letárgicos, deprimidos, quando não existe as pistas de segurança, quando não existe ativação ventral do sistema nervoso. E aí, gente, deixa eu mover aqui a câmera, peraí. Ixi, nem achei. Eu tenho aí escrito estados contextuais e estados, né, sustentáveis. O que isso quer dizer? Alguém aqui lida com metapadrão? Beleza. Existem, eu gosto de fazer essa distinção entre estado contextual e estado sustentável. Por quê? Porque se tu está fazendo metapadrão, por exemplo, e a pessoa está ali querendo mudar a ansiedade, e ela está lá, ativou o estado do problema, puf, ansiedade surgiu, e você faz lá um distanciamento, uma desativação daquele estado. Ok, mas como que você gostaria de sentir? E a pessoa fala, nossa, eu queria sentir calmo, tranquilo, em paz. Quem aí já recebeu esse tipo de resposta lidando com ansiedade no metapadrão? Uhum. Se a pessoa está te dizendo isso, é porque ela ainda está com o estado do problema ativado. Simples assim. Simples assim. O que acontece? Tu até consegue usar estados de calma para, né, fazer esse enfrentamento, né, com ansiedade. Mas vai demorar muito mais tempo para fazer isso. Quanto maior for o nível de energia de um estado de problema, maior tem que ser o nível de energia do teu estado de recurso. Então ele tem que estar naquele quadrante ali entre o simpático e o ventral. Senão não vai rolar. Se rolar, tu vai demorar umas 2 horas fazendo o negócio ali. Esse é o melhor caminho. Estados sustentáveis, eu gosto de usar e ensino também a fazer assim, associar isso a objetivos, a coisas de longo prazo, porque são, por exemplo, esses estados que são contextuais, eles têm um alto custo metabólico, um alto custo energético, portanto, eles não se sustentam por muito tempo. Inclusive, por causa do nosso viés de negatividade e etc., os nossos estados, problema com alto grau de ativação energética, tende a durar muito mais, porque a gente tende a alimentar eles, a gente dá muito mais combustível. Agora, estado de recurso com alto teor energético, dura pouquíssimo tempo. Então, estados sustentáveis são estados de calma, estados de tranquilidade, de liberdade, que a gente pode usar para ajudar as pessoas no longo prazo a atingirem os objetivos delas.
Essa distinção que eu queria fazer sobre estados de recurso quando a gente está usando o metapadrão. Até perguntei para o José de manhã se a galera usava o metapadrão, ele disse que sim. Então eu resolvi colocar isso aqui. Esses são nossos estados mistos, gente. A gente pode ter ativação dorsal junto com a ventral, e tá tudo bem. A gente vai estar no estado de intimidade, de calma, de tranquilidade, de relaxamento, inclusive num transe hipnótico mais profundo, tipo, sei lá, um transe Esdale, tem o transe sonambúrico. Eu não uso mais esses termos, mas para a galera que ainda usa, tipo, indução de transe formal e tudo mais, são estados que estão relacionados com os transes hipnóticos. Tudo certo até aqui, gente? Eu entro no estado de flow aqui, gente, eu falo, não sei se estou falando rápido demais, então se não tá legal, fala aí que eu dou uma reduzida. Deixa eu ver o que a galera tá falando no chat. Paulo Chesini com a mão levantada, fala aí. Pelo que você está falando, a ideia não é porque a gente tem uma ativação simpática que isso necessariamente é ruim, não é porque a gente tem uma ativação parasimpática que isso necessariamente também, o juízo de valor acontece de acordo com o contexto, e aí a gente vai fazendo de acordo com o quanto a gente quer sustentar aquele estado. Sim, sim, de acordo com o contexto. Cara, tu colocou muito bem. Não é porque existe ativação simpática que a pessoa está em luta ou fuga, entende? Porque se existe essa ativação simpática junto com esse estado ventral de engajamento social, que é quando tu tá brincando, quando tá animado, entusiasmado, quando tá fazendo atividade física, quando tá, sei lá, praticando uma luta, tá tudo ok. Tu tá se sentindo muito bem, inclusive, quando tu tá fazendo essas coisas. E ainda assim, tu tem ativação simpática, às vezes bem elevada, mas tu ainda tem as pistas de segurança que estão te mantendo no eixo. Uma coisinha que a gente chama de janela de tolerância, que já vai vir. Não vou dar spoiler ainda. Assim como tu pode ter ativações parasimpáticas, né, do dorsal, junto com o ventral, e tá tudo bem, tu vai estar com baixa energia, tu vai estar relaxado, tu vai estar tranquilo, vai estar tendo um momento de intimidade, tu ainda assim está se sentindo muito, muito bem. Agora, a grande questão é se existem pistas de perigo ou de risco de vida. Se existe pista de perigo, o sistema nervoso automaticamente vai para a mobilização. Se existe risco de vida, aí já vai direto para a imobilização. Inclusive, olha, uma observação interessante, me ocorreu agora, esqueci de colocar aqui nos slides. A primeira resposta que a gente tem quando a gente encontra um gatilho de ansiedade, por exemplo, não é a mobilização. Já parou para pensar nisso? A gente entra primeiro, nem que seja por um período muito breve, a gente entra num estado de imobilização. A primeira resposta é sempre de um breve congelamento e depois ativação simpática. Isso aqui é muito interessante, cara. Muito interessante. Quando eu falo sobre ansiedade, eu gosto muito de falar sobre isso, porque acrescentar movimento pode ser uma das formas mais rápidas de reverter a ansiedade, os padrões de ansiedade. Porque, olha só, pensa no gnu lá no meio da savana e ela vê o tigre. Quando ela vê o tigre, a primeira coisa que ela faz é congelar. Por quê? Porque existe a chance de ela não ter sido vista. Se ela ficar paradinha ali, aumenta as chances dela continuar não sendo vista. E só depois, se o tigre faz ali, o leão faz mais um movimento, aí sim ela dispara correndo. Mas o primeiro... É que nem o cervo, por exemplo, tá atravessando, tipo, a gente vê nos filmes, né, de Hollywood, a rena, sei lá, o cervo atravessando a estrada e vem aquele farol, ele congela, ele simplesmente não responde, porque a nossa primeira resposta normalmente é um breve congelamento. Beleza, gente? Esse aqui eu falei tudo isso, gente, mas era aqui que eu queria chegar. Então, finalmente, estamos aqui. Um conceito chamado janela de tolerância. Observação: esse conceito de janela de tolerância, ele não está incluso dentro da teoria polivagal, tá? A teoria polivagal foi criada pelo Dr. Stephen Porges. Quem criou esse termo é um parceiro do Stephen Porges também, chamado Daniel Siegel. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Mas se não ouviram, por favor, pesquise, porque o cara é fantástico, ele é genial. E o que é essa janela de tolerância? Olha só. A gente tem uma janela nos nossos estados, que é justamente... Acho que agora eu vou conseguir responder melhor ainda a tua pergunta ali, Paulo. A gente tem essa janela, que é onde é tolerável para a gente transitar. Então, quando a gente está dentro dessa janela, a gente normalmente está no ventral, com um funcionamento otimizado do nosso organismo. Mas tem um degradê aí, porque a gente ainda assim consegue ter ativação simpática estando no ventral, estando na nossa janela de tolerância.
Agora, quando a gente ultrapassa essa linha, seja para cima ou para baixo, então a gente entra em desregulação. Então, quando a ativação simpática ela vai crescendo, 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 a ponto de ultrapassar o limite tolerável para uma determinada pessoa, então ela entra em hiperexcitação. E quando ela entra em hiperexcitação, a primeira coisa que ela faz é sacrificar o engajamento social em prol da sobrevivência. Quando foi a última vez que tu viu uma pessoa que estava, sei lá, tendo um episódio ansioso com muito carisma? Qual foi a última vez? Não acontece. A primeira coisa que a gente faz é sacrificar isso. E conforme a pessoa vai subindo, então, nessa ativação, em direção ao simpático, em direção à mobilização, à hiperexcitação, aí sim que vai entrando em estados como ansiedade, como pânico, e quando chega lá no ápice dessa pessoa, e o sistema simpático não deu conta do recado, então ela cai imediatamente no dorsal, na desativação total. Não quer dizer que ela vai desmaiar como a menina ali, mas ela vai cair em estados de dissociação, enfim, dissociação é uma coisa que eu quero conversar com vocês também, porque eu sei que na PNL se fala em dissociação de uma maneira, mas dissociação, na verdade, é uma outra coisa. Então é isso, gente. Isso aqui é uma janela de tolerância. O que a gente quer, o que a gente quer para os nossos clientes, né, como resultado da terapia, é que essa janela de tolerância ela seja o maior possível, para que ela possa lidar com ativações ali simpáticas e parasimpáticas dorsais, que nem o Paulo estava falando, de uma maneira que seja confortável para ela, para que cada vez mais coisas fiquem confortáveis para ela. É como se a gente estivesse expandindo a zona de conforto. Porque esse conceito de janela de tolerância é muito similar ao conceito de zona de conforto. Janela de tolerância é a nossa zona de conforto emocional, né, de estados nervosos. Então, é isso, gente. Agora, quando a gente fala de hipnoterapia, e sabendo que existem muitas modalidades de hipnoterapia, e algumas delas envolvem, por exemplo, reviver cenas de trauma, cenas extremamente traumáticas, sem tu ter um conhecimento prévio do que vai acontecer ali. Às vezes tu vai jogar a pessoa no olho do furacão de novo. E isso pode fazer com que ela tenha essa ativação simpática lá em cima e depois cair no dorsal com dissociação. E isso vai criar um problema muito grande. Mais para o final eu vou esmiuçar um pouco mais essa problemática que pode acontecer quando a gente tem hiperestimulação de estados problema, de estados de ansiedade, de estados de pânico. Então, é importante ressaltar que pessoas diferentes têm janelas de tolerância diferentes. Inclusive, é uma pena que eu não tenha conseguido o videozinho aquele ali que eu passei para vocês inteiro, porque na verdade tinham duas pessoas naquele brinquedo. E enquanto aquela menina ali tinha toda aquela reação autônoma de sair do ventral e ir lá em cima no simpático, a ponto dela desligar, a menina estava do lado estava rindo e estava se divertindo. Ou seja, janelas de tolerância diferentes. E cada pessoa tem a sua, porque, afinal de contas, a vida inteira foi um treinamento do sistema nervoso. Isso aqui é uma outra coisa que entra quando a gente fala sobre regressão à causa, essas coisas assim, porque não existe uma causa, né? Porque existe um evento que sensibilizou, mas o que tornou a pessoa sensível àquele evento, muitas vezes tem coisa por trás ainda. Vamos lá. Trauma, gente. Trauma desregula o nosso sistema nervoso autônomo. É a partir de trauma que o nosso sistema nervoso se torna desregulado. Então, através de trauma, por exemplo, que uma pessoa pode começar a viver a vida dela, ao invés de ficar nesse ventral, nessa janela de tolerância aqui, a janela de tolerância dela se desloca para cima e ela fica, o normal para ela é o simpático, é ficar sempre alerta, é ficar sempre preocupada, é ficar sempre num estado de defesa crônico, estresse crônico. Que é normalmente o que a gente vai ver com muitos clientes de ansiedade, com muitos clientes de depressão também. E quando a gente conhece teoria polivagal, é como se tivesse um raio-x enxergando lá dentro do sistema nervoso dela o que está acontecendo. Beleza, então é o trauma que desregula o sistema nervoso autônomo. Porém, a gente tem traumas e traumas. E essa distinção nem sempre fica clara, né, nos conteúdos que eu vejo sobre hipnose, sobre hipnoterapia por aí. Então a gente tem uma coisa chamada trauma agudo. O que é um trauma agudo? É uma experiência que ultrapassa os nossos recursos internos.
A gente não tem recurso interno para lidar. Às vezes, a gente não consegue também usar os nossos próprios recursos para lidar com uma determinada situação. É o caso da menina ali. Você vê que ela não tinha recurso para lidar com aquilo que o sistema nervoso dela fez, dissociou, desligou. Então, normalmente acontecem em eventos de alta intensidade emocional, de alto impacto emocional. Uma outra distinção que é importante de fazer, gente, é que trauma não é sobre o evento. Trauma é sobre a nossa resposta ao evento. Trauma é a nossa experiência interna do evento e não o evento em si. Então, por exemplo, acidentes, desastres, guerra, catástrofes, brutalidade, como, sei lá, ataques extremamente violentos, como estupros, como esse tipo de evento, esse tipo de situação tende a criar um trauma agudo. E esses traumas agudos tendem a envolver elementos de dissociação. Não é sempre, mas na maioria das vezes que acontece um trauma agudo, existe dissociação. E a gente tem uma outra coisa chamada trauma complexo. Alguém que já ouviu falar desse termo? Trauma complexo são experiências com menor impacto emocional. Mas tem uma questão. Elas se repetem ao longo do tempo. São pequenos eventos, eles não são eventos esmagadores, como o do trauma agudo, mas eles repetem ao longo do tempo. E essa repetição cria padrões. Então, traumas de desenvolvimento, traumas de apego, bullying, ACEs. Vocês sabem o que é ACEs? Adverse Childhood Experiences. Isso aqui foi simplesmente o maior estudo que já foi feito, acho que, sobre psicopatologia no mundo, com mais de 17 mil participantes. ACEs é uma sigla em inglês para experiências adversas de infância. Esse estudo mapeou, por exemplo, a correlação entre a quantidade de experiências adversas na infância que uma pessoa teve com riscos de desenvolvimento de doenças. Se eu não me engano, eu tinha esses dados em algum lugar, eu não coloquei aqui porque não era aula disso. Mas, por exemplo, aumenta em torno de 240% quando a pessoa tem 6 experiências adversas na infância ou mais, aumenta em até 240% a chance de ela desenvolver diabetes, depressão e até câncer. E isso feito com estudo, com estatística, porque eles rodaram esses estudos, essa sacada foi genial, eles rodaram esse estudo nos pronto-atendimentos. Então, a pessoa ia lá para ter um atendimento médico no posto de saúde, por exemplo, ela tinha que preencher essa pesquisa. E foi assim que eles cruzaram os dados entre as experiências adversas da infância que eles mapearam e as patologias que as pessoas acabavam desenvolvendo. É interessante pra caramba estudar sobre isso. Negligência, abuso consistente, são exemplos de traumas complexos. Isso aqui é bem perigoso porque tende a mexer muito mais com o senso de identidade de uma pessoa do que um trauma agudo. Porque se você passa por um acidente, por um desastre, por uma guerra, uma catástrofe, é muito, muito fácil tu perceber que aquilo que aconteceu não foi culpa tua. Porque tu não tinha gerência nenhuma sobre aquilo e tu, nossa, consegui sobreviver. Ainda tenho sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, mas eu sobrevivi. Agora, esse tipo de trauma complexo, que normalmente começa muito cedo e se repete, ele tende a definir a estrutura de identidade de uma pessoa. Aquelas crenças de desvalor e tudo mais, tende a ter isso aqui por trás. Eu vou dar um exemplo para vocês de trauma agudo. Pensa o seguinte. Alguém aqui é piloto de corrida? De kart, de alguma coisa assim? De Need for Speed, sei lá? Não, ali, ó. O que acontece? Imagina o seguinte, imagina um piloto treinado, tá? Piloto profissional da NASCAR, da Fórmula 1, sei lá. Cara treinado. Experiência. E ele tá na pista, ele pega o carro dele e vai pra estrada. Ele tá na estrada dirigindo e de repente um caminhão corta a frente dele. Ele chega até a bater na frente do carro, o carro derrapa e sai da pista derrapando, quase capota. Esse cara, por causa do treinamento que ele tem recurso para lidar com aquilo. Concorda? Esse cara que passa por esse tipo de situação, ele não traumatiza de jeito nenhum. Porque ele tem recursos. Por causa da profissão dele, é até esperado que isso aconteça. Então ele sabe lidar. Não só de forma cognitiva, mas ele tem experiência de como lida com aquilo.
Então, o sistema nervoso dele não desregula a ponto de criar dissociação para criar trauma. Trauma agudo, no caso. Agora, uma pessoa comum, que não tem esse tipo de treinamento, e ela está na estrada, acontece a mesma coisa, e um caminhão bate nela e ela sai rodando, sai da pista, quase capota o carro. O sistema nervoso dessa pessoa provavelmente desregula a ponto de ela criar dissociação e criar o trauma agudo. Essa é a diferença. É por isso que eu disse que o trauma agudo é uma experiência que ultrapassa os nossos recursos internos ou que a gente não consegue usar os nossos recursos para, né, lidar com a situação. Por exemplo, se alguém é espancado na rua e as pessoas vão lá e seguram as pernas e os braços, a pessoa não tem o que fazer. Ela não tem como se defender. Isso é uma experiência potencialmente traumatizante com esse tipo de trauma agudo, que é o que vai criar estresse pós-traumático. Beleza? Então, a gente tem esses dois tipos de trauma. E essa coluna da direita é muito mais pernicioso para o nosso cliente do que a da esquerda. Porque aqui existe, inclusive, a tendência da pessoa se responsabilizar por tudo que aconteceu. Eu já vi isso acontecer. Por exemplo, ó, vamos falar aqui de forma bem breve sobre o estilo de apego. Não sei se alguém aqui já ouviu falar desse termo. Não? Estilo de apego é uma teoria que foi criada pelo John Bowlby. E ela fala basicamente o seguinte. Quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, nosso sistema nervoso não está totalmente pronto ainda. Alan Shore é um outro pesquisador incrível que trouxe umas contribuições para essa teoria do apego, que é justamente o seguinte, que o Alan Shore fala é que quando a gente nasce, nosso sistema nervoso ele não está totalmente, principalmente o ramo ventral, ele não está totalmente pronto ainda. É a nossa diferença para a maioria dos outros animais. Tu vê um filhotinho de cachorro, um filhotinho de gatinho, eles já andam em poucos dias, eles já se aninham em poucos dias e já conseguem fazer muita coisa, porque o sistema nervoso deles, cérebro e tudo mais, já vem com circuitaria muito mais pronta do que o nosso, quanto ser humano. Então, olha só, qual que é a prioridade número 1 de um bebezinho? Lembrando, o bebezinho não consegue se alimentar, ele não consegue se comunicar direito, ele só consegue chorar, gritar e chamar atenção, ele não consegue se locomover, ele não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Então, qual que é a prioridade de sobrevivência número 1 de um bebê? Conexão com o cuidador. E dependendo de como essa conexão ocorre, como esse relacionamento se desenvolve, a gente acaba tendo como resultado estilos de apego diferentes. Apego entre bebê e cuidador, que modela como a pessoa vivencia todos os relacionamentos da vida dela depois. Então, olha só. Quando o cuidador principal, que normalmente, nem sempre, mas normalmente é a mãe, quando essa mãe ela consegue se afinar emocionalmente com aquela criança, ela consegue perceber as necessidades e atende às necessidades dessa criança de forma consistente e regular, ok? Consistente e regular. Então, ela está ajudando esse bebezinho a desenvolver de uma forma totalmente saudável esse ramo ventral do sistema nervoso autônomo. Agora, quando essas necessidades físicas e emocionais não são atendidas de forma constante, ou seja, são atendidas, às vezes não são. Às vezes são atendidas, mas param de atender, do nada. Então, a gente tende a criar um estilo de apego ansioso. São pessoas, normalmente, que a gente vai ver características de, sabe, os agradadores de pessoas, os people pleasers. Pessoas com ciúme exagerado. Pessoas extremamente inseguras, inseguras no sentido de desconfiança, de não conseguir se conectar direito com qualquer parceiro, seja amigo, seja... isso é muito comum em relacionamentos, né, amorosos. Quando esse entendimento das necessidades, ele é um tanto negligenciado, isso tende a criar um estilo de apego evitante. Ele vai ter alta evitação a relacionamentos de intimidade, porque ele não conseguiu. Então, a adaptação que o sistema nervoso cria é de eu vou tentar me virar sozinho. E toda vez que começa a ter... Quem conhece alguém assim? Que toda vez que começa a ficar íntimo, que o relacionamento começa realmente a ficar íntimo, a pessoa meio que vai se afastando, vai fugindo, vai dissociando disso tudo. Normalmente isso tem muito a ver com esse estilo de apego, né, evitante. E a gente tem o último, que é o desorganizado, que aqui é o caos total. É quando o bebezinho ele precisa muito se conectar, mas a pessoa com quem ele está tentando se conectar, na verdade, dá mais medo do que carinho. Dá mais medo do que segurança.
Então existe essa ambivalência, tipo, de buscar a conexão, mas ao mesmo tempo ter medo. Enfim, isso aqui é só para ilustrar traumas de desenvolvimento, traumas de apego que acontecem desde o nascimento, basicamente. E como tudo isso vai moldando a forma como o nosso sistema nervoso vai se desenvolvendo e que depois, com os outros estímulos da vida, vai ainda se aprimorando cada vez mais nesse caminho de desenvolvimento que o sistema nervoso tomou. Tudo tranquilo até aqui, gente? Eu acho que eu tô Lucas, falando rápido. Lucas, Fala. só para te posicionar aqui, bom, a Nilcimar colocou algo como ontem quase botei fogo na casa. Eu não sei em qual foi o contexto aí que você quase botou fogo na casa, Nilcimar. Mas Parece que... depois você coloca para a gente aí. Mas a gente tem duas perguntas, tá? Do Cesariano Martins. É possível a pessoa apagar por desinteresse num evento ou por tédio? De sono, sim. De sono, né? De sono. Mas desse tipo de dissociação, não. Certo. Normalmente a pessoa vai cair no sono mesmo. Aí eu acho que você já respondeu isso, mas eu vou colocar aqui a pergunta do Adriano, psicanalista. Um evento pode ser traumático para um e não para o outro, como no filme do brinquedo? Eu estou curioso para saber qual que é o filme do brinquedo. Será que é boneco É, eu fiquei assassino? curioso agora também. Mas acho que eu já respondi isso quando eu dei o exemplo ali do piloto de carro e o motorista comum. Então, eventos são apenas eventos. A gente tem que ter isso claro. Eventos são apenas eventos. A forma como cada um vivencia isso, através dos seus próprios sistemas nervosos, a partir dos seus próprios recursos internos que foram desenvolvidos ou não, é o que vai determinar se a pessoa tem recursos e consegue lidar com eles ou não. E aí traumatiza. Traumatiza ou não, né? De acordo com o que cada sistema nervoso carrega aí de memória. Ah, Lucas, entendi. O filme do brinquedo na verdade, é o filme que você passou, lá do parque de diversões. Sim, sim, sim. Olha aí, para você ver, eu já estava indo lá no brinquedo assassino, já estava indo. O Chuck. Eu já estava indo no Chuck, já. É o filme do brinquedo do parque de diversões, tá, Lucas? Uhum. Então, naquele brinquedo ali, não quer dizer que aquela menina vai traumatizar porque ela teve aquela ativação simpática monstruosa e depois caiu no parasimpático, na dissociação total. Não quer dizer que ela vai traumatizar por causa disso. Mas o que eu quero dizer é que todo trauma agudo envolve dissociação. A gente já vai entender por que que isso funciona desse jeito. Inclusive, não sei se vocês conhecem esse cara. Se não conhece, eu recomendo muito. Ele tem um livro chamado O Corpo Guarda as Marcas, tido por aí como um maior especialista em trauma que existe hoje, que é o Bessel van der Kolk. E ele diz que a dissociação é a essência do trauma. Inclusive, ó, coloquei trauma com T maiúsculo, porque, né, traumas e traumas. Vamos entender melhor isso. Gente, dentro dessa janela de tolerância, eu gosto de usar esse termo aqui, faixa de reprocessamento. Porque quando a gente está falando de terapia, quando a gente está falando de hipnoterapia também, de certa forma, a gente está sempre lidando com memória. Por mais que eu esteja lidando a partir de um viés de comportamento, é sempre memória. Existe memória de procedimento, existe memória emocional, existe memória semântica, existem diversos tipos de memória. Então, é sempre sobre memória. Então, existe uma faixa de reprocessamento de memórias, que, né, como eu já tenho até ali o desenho para fazer o paralelo, fora dessa faixa de reprocessamento, a reconsolidação de memórias não acontece. E esse é o perigo. Então, dissociação, gente, eu sei que PNL fala de dissociação como distanciamento, como ver de fora, isso até tá ok, mas dissociação, na verdade, é muito mais profundo que isso, é desconexão total. Existe um seriado, e eu vou mencionar essa cena aqui, ela é desagradável para um caramba, mas eu vou mencionar ela aqui porque ela é muito ilustrativa. Existe um seriado chamado 13 Reasons Why, os 13 porquês, tem na Netflix. Na primeira temporada, agora eu não recordo exatamente qual é o episódio, existe uma cena de um estupro. Eu vou avisar, gente, é cena que tem gatilho. Então, se eu acho que não é bom, não assista essa cena. Só que a atriz, ela fez um papel brilhante, porque a cena é gráfica, é desconfortável, mas é porque foca no rosto dela, da pessoa que está sofrendo aquele abuso. E
E ela, eu não sei de onde que ela tirou isso, porque ela consegue demonstrar dissociação. Que ela tá ali, tipo, ela não perde a consciência nem nada, mas sabe quando tá só o corpo presente e o olho fica assim, parece aquele olhar seco, sabe? Isso é dissociação. E isso fica muito bem ilustrado nessa série. Então, mas de novo, é uma cena que pode ser gatilho para muita gente, então cada um por sua conta e risco. Mas a interpretação da atriz ela merecia, sei lá, um Oscar, nem sei, acho que não. Gente de série não ganha Oscar, né? Ganha Emmy, sei lá. Sei lá. Enfim, mas ela merecia um prêmio por isso. Ela mostra exatamente o que é essa desconexão. É como tem até um certo paralelo com despersonalização. É uma coisa um pouco mais séria do que a forma como a PNL trata a dissociação. Então, beleza. Dissociação é desconexão. Flashback, aquela memória intrusiva que vem do nada, é um dos principais sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Agora a gente vai entender o porquê que isso acontece. Porque o nosso hipocampo, que tem a principal função de criar integração das informações sensoriais e das memórias em uma linha do tempo coerente, ele é extremamente sensível a cortisol. Então, quando existe uma alta liberação de cortisol no sistema, e os receptores do hipocampo acabam recebendo muitos dessas moléculas de cortisol, o que acontece é que o funcionamento do hipocampo fica totalmente prejudicado. Não chega a parar de funcionar, mas ele fica totalmente prejudicado. E como ele é o responsável por integrar memórias, quando a pessoa está passando por esse evento de altíssima magnitude, e que a pessoa está lá naquela ativação simpática absurda, cheia de cortisol no sistema, essa memória não está sendo integrada. Não numa linha do tempo coerente. E é por isso que essa memória fica pulando de vez em quando. Inclusive. E por isso que dissociação é a essência do trauma agudo. Quando a pessoa chega no ponto de dissociação, ela não está mais integrando a memória. Faz sentido, gente? Tem uma pergunta Vamos. aqui do Célio, Lucas. Ele Claro, pergunta assim: como uma pessoa não tem recurso? Todos, sem exceção, não têm seus próprios recursos? todas as pessoas têm os seus próprios recursos. Porém, lembrando que tudo é sobre memória. E todo ser humano, basicamente, pode ter acesso a estados de recursos. Sim, estados de recursos. Mas, de acordo com os aprendizados do sistema nervoso, ele pode simplesmente... Existe um termo, inclusive, que talvez seja bem didático de usar aqui, que se chama desamparo aprendido. De pessoas que passaram por situações de desamparo frequentemente, elas acabam aprendendo a ser desamparadas. Então, são pessoas que, por mais que, no fim das contas, tenham recursos, elas não acessam. É muito mais difícil para elas. Elas não sabem como. Muitas vezes, por causa até mesmo da questão de estilos de apego que eu estava falando antes, porque elas não aprenderam. Porque olha só, quando a mamãe tá lá e ela acalenta aquele bebezinho que está chorando, e quando ela está fazendo isso, o que ela está passando? Segurança. Quando não existe esse desenvolvimento saudável, aquele bebezinho ele já não aprende a se autorregular. Desde lá. Então, sim, de certa maneira, todos nós temos recursos, nós temos capacidades de acessar estados de recursos. Mas nem sempre, por exemplo, cara, para deixar isso bem claro, a gente volta no exemplo do piloto. O piloto ele tem recursos que uma pessoa comum não tem. Recursos de experiência, de habilidade, de vivência. Ok? De novo, memória. Se eu passo por aquela situação ali, eu provavelmente traumatizo. Porque eu não tenho isso. Eu sou só piloto de joguinho de corrida no computador. Não, na vida real, não. Então, provavelmente eu traumatizo. Mas uma pessoa que está acostumada, que espera que isso aconteça, não traumatiza. Porque ela consegue entender, Célia, que ela tem mais recursos para lidar com esse tipo de situação do que as outras? Faz sentido isso para ti?
Então, embora todos nós tenhamos capacidades de acessar recursos, nem todos nós temos as habilidades para acessá-las, principalmente na vida real. Quando está sentado com um terapeuta, ele está estimulando ali de diversas maneiras para acessar um estado de recurso é uma coisa, agora tu sozinho no olho do furacão é outra totalmente diferente. E se tu não teve esse desenvolvimento e não desenvolveu também essa habilidade de acessar esses recursos e alimentar eles, então não. Tu pode ter recursos, mas tu não usa. Célio, por favor, responde aqui no chat. Eu não estou vendo o chat, por favor, alguém me atualiza aí. Se eu conseguir deixar mais claro para ti isso. O Fernando comentou aqui agora, isso acontece muito no paraquedismo. Depois que você abre o paraquedas, reserva pela primeira vez, acostuma. Eu imagino. Não quero descobrir, mas eu acredito, eu confio em ti, Fernando. Não quero ter que passar por isso para aprender isso, não. Valeu. Um monte de medo de altura, gente. Tá doido. Aqui, sobre estresse e hipocampo, ok? Beleza. E aqui que entra, então, a tal da retraumatização. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Retraumatização. Retraumatização é uma coisa que acontece normalmente na vida. Todo dia acontece. O que é retraumatização? Quando a pessoa acessa de novo sei lá, passou por um gatilho, ativou um estado, essa rede neural foi ativada, e quando ela é ativada, processos químicos acontecem que reforçam a conexão, né, dos neurônios dessa rede neural. Então ela fica mais forte, mais sensível, dispara mais rápido. Isso é retrauma em certo ponto. Porque aquela rede neural agora está mais forte. Então piorou o problema. Agora, quando a gente está falando de ativação alta de estado problema, numa terapia, aí já fica um pouco mais complicado. Porque, gente, uma vez, eu até estava comentando com o José hoje, uma vez eu comentei sobre retraumatização num grupo desses de Facebook, né? O pessoal estava querendo criar um debate sobre os perigos da hipnose, e a galera, todo mundo falando, não, a hipnose clínica não tem nenhum perigo. Uhum. E eu fui falando, olha, um deles é o retrauma, é o retrauma. A galera riu de mim, se fosse presencial, tinha me queimado na fogueira, gente. Mas, e aí eu me lembro que ficou bem marcado para mim que um cara falou o seguinte, porque ele me chamou de incompetente porque eu não conseguia lidar com o material do inconsciente do meu cliente. Eu falei, cara, olha só, onde que a hipnose acontece? Na minha mente ou na mente do meu cliente? Então, olha só, eu só tenho palavras. Se o cliente está lá dentro e não está se enxergando com recursos para lidar, e às vezes até para de me responder, e aí eu faço o quê? Entende? Aí você está com aquela ativação absurda. Fora que se a ativação for muito alta e tu descer lá para o parasimpático, a ponto de descer para o parasimpático dissociar, aí você criou dissociação de novo. E aí você piorou o trauma. E, infelizmente, eu já vi casos de gente que beirou o suicídio. Porque passou por terapias regressivas, maluconas aí, 2 ou 3 vezes com a mesma pessoa. Né? Tipo, ela fez a primeira, deu ruim, ela não aprendeu, ela foi lá de novo. E ela chegou nesse estágio. Assim. Foi por pouco. Por quê? Por causa da retraumatização. O problema não foi resolvido. E não foi resolvido porque o cliente não tinha os recursos para lidar com aquilo. E olha só, esse nível de ativação simpática que supere a janela de tolerância de uma pessoa não é necessário, não é útil. Não é útil porque, primeiro, tira a pessoa da faixa de reprocessamento. Não sei se é alguém que trabalha com regressão. Eu trabalhei com regressão hipnótica por anos. Muitos anos. E já aconteceu comigo. Confirma aí se quem trabalha com isso já aconteceu. Você vai lá e faz uma sessão que, nossa, pareceu maravilhosa. A pessoa se contorceu toda chorando na cadeira, teve aquela manifestação emocional. Nossa, perfeito. A gente aprendeu na escola que era assim mesmo que tinha que fazer. Mas depois de um tempo, tu ia lá pedir feedback e não tinha criado mudança nenhuma. Já aconteceu com alguém? Cara, comigo já aconteceu. Quando eu trabalhava com esse modelo de terapia. Já aconteceu. Não foi nenhuma nem duas. E eu ficava me perguntando, não conhecia isso ainda, ficava me perguntando, mas o que será que aconteceu? Porque, nossa, a terapia foi linda, maravilhosa, teve choro, teve fogos de artifício, teve tudo. O que acontecia? A pessoa saía da zona de reprocessamento. Então, toda terapia que eu fazia ali, o hipocampo não integrava. Simples assim. Era isso que estava acontecendo. Já aconteceu comigo. Então, 2 coisas que podem acontecer é, primeiro, criar dissociação de novo a partir de uma ativação exacerbada.
Outra coisa que pode acontecer, jogar a pessoa num evento que, primeiro, ela não tinha condições de lidar lá, aí você jogou ela de novo, sem que ela tenha recurso de novo. Então, por lógica, né? Você fez cagada com a pessoa. E não precisa necessariamente criar associação da pessoa voltar lá pro dorsal, que nem a menina lá no vídeo, sei lá, desmaiar, de dissociar totalmente. Mas se saiu da zona de reprocessamento ali, se tem cortisol demais no sistema, prejudicando o hipocampo, pode ter certeza que a integração dessa memória vai ficar prejudicada. Enquanto que não é necessário, em momento algum, criar revivificação de memória traumática. Dá para fazer tranquilamente. Gente, olha só, eu faço isso sem indução hipnótica, de olhos abertos, sem fechar o olho, sem fazer nada. Não é necessário tu jogar a pessoa de novo lá dentro da cena. Fala, Paulo. E o Célio respondeu. Ele comentou Ah, então, na fase adulta, diante de uhum. um trauma, mesmo que a pessoa não tenha essa habilidade, é possível que ele cocrie esse estado de recurso para tratar seu sofrimento? E aí o Henrique também tem uma pergunta que é parecida. Esse retrauma acontece também quando o acontecimento ativa os mesmos circuitos do trauma primário? Sim, exatamente isso. Porque, na verdade, quando tu ativa um estado, tu ativa basicamente todas as memórias relacionadas a esse estado. Porque a forma como a nossa memória funciona, ela indexa memórias em estados, em redes neurais, baseado em estados. Não é baseado em linha do tempo. É baseado em estado. Então, quando tu ativa um estado, tu basicamente ativou todas as memórias que estão indexadas nesse estado. Então, sim. De novo, porque trauma é uma coisa que acontece diariamente, toda vez que tu acessa o estado do problema e tu não fez nada para corrigir isso, para transformar isso. Então, teoricamente, pelo menos, tu reforçou, né, as conexões, nem que seja só um pouquinho, mas tu reforçou um pouquinho as conexões dessa rede neural. Então, isso aqui é, em certo grau, um pequeno retrauma. Agora, quando tu faz uma terapia que tu joga a pessoa... Tem muita terapia por aí que faz essas ativações absurdas, né? De querendo buscar catarse, essas coisas assim. Se tu tirou a pessoa da faixa de reprocessamento, primeiro, o hipocampo já não vai integrar de novo a memória, então tu tá potencialmente criando um retrauma. Segundo, se a pessoa atingir o ápice do sistema nervoso dela e entrar numa ativação de imobilização, porque o simpático não teve recursos para lidar com aquilo, então, de novo, você criou um trauma de novo. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta do rapaz. E eu estou tentando entender ainda o que é o cocriar. Célio, por favor, coloca aí no chat o que é o cocriar o Estado. Não sei se eu entendi. Caso você queira abrir o microfone também, Célio, pode falar também. É, vou até interromper aqui um compartilhamento aqui. Caramba, não estou enxergando meu mouse aqui, cara. Eu acho que ele Agora não sim. vai conseguir liberar. Eu vou ver se vou solicitar aqui para o Célio, né? Que falou, Isso. o Célio. Célio, eu estou pedindo aqui, estou autorizando a ativação do som. Ou, se você quiser, pode ser via chat mesmo. Ah, agora eu consigo ver o chat, galera. Que massa. Eu acho que quando você compartilha, Lucas, não consegue. Exato, exato. Bom, enquanto o Célio não responde, a gente teve aqui mais uma Eu pergunta fiquei com de a mesma Ivan. impressão. Não, Ivan, eu acredito que o Flut não funciona. Cara, depende. Depende do. Primeiro, você não tem como saber o tamanho da janela de tolerância de uma pessoa. Você não tem como saber isso. Ninguém vem com isso estampado na testa. Então, eu não sei que tipo de recurso vivencial, de experiência de vida aquela pessoa tem. Então, também depende do nível de ativação que você vai fazer nesse fluid. Então, se tu perde a mão no fluid, tu tira a pessoa da faixa de reprocessamento. E aí, a terapia tende a não funcionar tão bem, porque o hipocampo não está integrando as memórias da forma correta, de uma forma otimizada. Mais ou menos isso, cara. Então, fluid pode funcionar? Pode. Mas, cara, até me confirma uma coisa. Quando tu fala em fluid, tu tá falando de terapia meio que terapia de extinção, é isso? Treinamento de extinção, baseado em análise de comportamento e tal.
Ah, beleza. Cara, tem um porém sobre terapias de extinção, cara. Eu não tenho acesso, eu não tenho agora esse dado para te passar, mas eu posso te passar no privado depois ali no grupo, cara. Que, cara, tá num livro que eu li recentemente, cara, sobre algumas evidências que apontam o seguinte, que na verdade, quando tu faz um treinamento de extinção, tu não tá mudando aquela rede neural, tu tá criando uma nova rede neural que vai competir com a rede neural original. E aí o perigo do sintoma voltar a ser desenvolvido por causa de um gatilho que não foi trabalhado é muito maior. Existem outras maneiras de fazer essa mudança de dentro para fora que não é com um treinamento de extinção. Eu acho que o CL não vai vir, não, Zé. Não, eu acho que não. Eu acho que já já lhe responde qualquer coisa. Pode Beleza, voltar seguir lá. o baile aqui. Então, Célio, fica à vontade aí para responder aí de novo, quando quiser. Vou voltar aqui. Estamos quase acabando, galera. Ficou claro para vocês até agora o conceito de retrauma, do estresse, o hipocampo? Porque o que eu falei para o Ivo agora ixi, é justamente isso. Pessoas têm janelas de tolerância diferentes. E é exatamente o que eu queria mostrar no vídeo se eu tivesse ele inteiro. Porque aquela menina lá estava desmaiando o tempo todo, enquanto a menina do lado dela estava rindo, se divertindo e adorando a experiência. Janelas de tolerância diferentes, frente a estímulos diferentes. Então, pode ser que uma pessoa, sei lá, o piloto lá, ele tem uma janela de tolerância extremamente ampla quando o assunto é carro, pista, acidente, derrapagem, essas coisas, mas, sei lá, quando pula uma barata, ele sai correndo gritando. Porque a gente pode ter essa zona de reprocessamento, essa janela de tolerância de forma diferente para contextos diferentes. E pessoas têm, por exemplo, tem pessoas que têm essa janela mais curta. Então, o que acontece quando a pessoa tem essa janela mais curta? Qualquer coisa tende a tirar ela do ventral, do funcionamento otimizado. Menores estímulos são capazes de tirar ela do centro, digamos assim. E como uma pessoa vai se tornando cada vez, com essa janela de tolerância cada vez menor? Experiências de vida. Vem desde os estilos de apego, vem de todas as experiências, de como ela viveu essas experiências, dos traumas que ela viveu. Enfim, é um conjunto de coisas. Por isso que eu digo que é muito difícil encontrar a causa de um problema, que é um emaranhado enorme de coisas. O ser humano é complexo demais, e não existe essa linearidade A causa B. É muito mais complexo que isso. Célio, tá aí? Antes da gente passar? Senão a gente vai tocar. 3, 2, 1, dur. Mentira. Vamos lá. Então, esse aqui Ô, eu... Lucas, Oi. ele colocou aqui, ativar recursos meio que tardio. Não será tão fácil quanto a pessoa que teve uma infância normal, mas que vai adquirir outras habilidades para suprir o recurso que não vejo de forma natural. Perfeita. Não, agora eu entendi. É porque o termo cocriar, às vezes, tipo, soa meio estranho, porque eu não sabia exatamente o que isso queria dizer. Agora eu entendi, tipo, é a pessoa com um terapeuta, por exemplo, ou com um amigo. Inclusive é isso que a gente faz, esse é o nosso objetivo, né? Tipo, ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa, por conta da história de vida dela, ela não teve os incentivos e o sistema nervoso dela, de forma totalmente inconsciente, não teve esses incentivos a ponto de desenvolver essa flexibilidade, essa resiliência toda para lidar com diferentes questões da vida. Mas a gente pode fazer treinamento disso. A gente pode, inclusive, ensinar as pessoas ferramentas de autorregulação para elas praticarem cada vez mais e aprender a se autorregular, porque quando ela aprende a se autorregular, ela vai poder usar isso para vários outros contextos onde ela tem essa janela de tolerância um pouco limitada. E na medida que ela vai... Porque o que eu quero dizer com corregulação? É a capacidade de voltar para o estado ventral, para o estado de engajamento social, para o estado de segurança. Porque quanto mais tu consegue voltar para um estado de segurança, forçar o teu organismo a voltar para um estado de segurança e enfrentar situações, enfrentar não sei se é a palavra, mas ir para a vida, mais tu vai estar pareando esse estado, porque como que o nosso cérebro aprende? Ele pega o que ele está captando pelos sentidos e pareia com o estado interno. Isso aqui é um aprendizado experiencial, que é a base do nosso repertório inconsciente. Então, quanto mais a pessoa consegue forçar o sistema nervoso dela a voltar para esse engajamento social, para esse estado de segurança, e ela vai vivendo a vida dela, ela vai pareando esse estado
cada vez mais com diversos tipos de estímulos. E com isso a janela de tolerância dela vai ficando cada vez mais abrangente. E assim ela vai ficando mais resiliente na vida por muito mais tempo. Faz sentido? Não sei se era isso que a pessoa tinha perguntado, mas acredito que agora eu respondi, sério. Sim, o papel de terapeuta vai ser ajudar essa pessoa a, se ela não tem esse recurso, a desenvolver. Se ela tem, a encontrar. Porque às vezes ela só não sabe como acessar. Às vezes ela nem acredita que ela pode. Então, gente, olha só. O rapport, muitas vezes é algo que é meio subestimado. Só que o rapport é a essência da terapia. Sem rapport, não existe terapia. Por quê? Porque, olha só. Um rapport verdadeiro envolve corregulação. E corregulação é sobre segurança. É sobre tu enviar pistas de segurança no teu ambiente e tu mesmo, através da linguagem não verbal, pistas de segurança, para que a outra pessoa se sinta segura. Para que a outra pessoa seja capaz de ativar, de entrar nessa zona nessa janela de tolerância dela, onde ela está nesse estado de engajamento social. Porque principalmente hipnose, né, que a pessoa precisa muito seguir as instruções e sugestões, engajamento social é tudo. Então, como que a gente faz isso? Com prosódia, né? Entonação, acentuação, a maneira como a gente projeta a nossa voz, a nossa postura, com a nossa respiração, com os nossos gestos. Com empatia real. O que eu quero dizer com empatia real? O conceito popular de empatia é se colocar no lugar do outro. Mas ele é bem raso, na minha opinião. Porque se eu me colocar no lugar do Paulo, ainda sou eu, com os meus valores, o meu sistema de crenças, o meu senso de identidade, os meus recursos internos conscientes e inconscientes, né? Todo o meu sistema nervoso no lugar do sistema nervoso do Paulo. E aí sou eu lá. Então, olha só, empatia real, tu entender que o outro é outro. Ele é outro mundo, ele vem de outro, ele tem outra criação, ele tem outra origem, ele tem outra história. Tu não tem como calçar os sapatos dele para saber como foi para ele cada uma daquelas coisas. Então, se colocar no lugar do outro é muito raso. É entender e respeitar que o outro é outro. Ele tem outra visão, ele é tudo diferente. Quando tu tem essa empatia real, tu consegue dar espaço para outra pessoa ser ela mesma. A gente tem um modelo de autoridade. Quer dizer, eu acho que existe gente que ensina isso ainda, que tu tem que ter a capa do mago, tu tem que ter autoridade, isso e aquilo. Só que o ideal mesmo, se tu quer criar corregulação e um rapport profundo de verdade, tu quer estar lado a lado com a pessoa. Tu não quer ter mais autoridade, tu não quer ser visto como autoridade. Até autoridade no sentido de saber muito, mas não autoridade no sentido de poder. Então, colaboração. Não sei se vocês já ouviram falar de um cara chamado John Overder. A forma como o John Overder ensina isso aqui eu acho maravilhoso, porque como que ele fala? Ele fala assim, ó, não sei se quem conhece aí, não sei se você sabe, mas ele só atende por telefone. Não é nem por vídeo, é por telefone, é só áudio. E ele conta que, tipo, ele atende o telefone, tá falando com a pessoa, mas na mente dele, tá assim, a configuração que tem na mente dele é a seguinte, é ele com o braço aqui em torno do cliente dele e o objetivo do cliente lá, ou o problema do cliente lá. E aí é eu e o cliente contra o problema. É colaboração total. Não é um manda e obedece, um dá instruções, o outro segue. Não, é colaboração, é construir tudo junto. E a gente tem o terapeuta sabichão, que é o cara que acha que sabe o que é melhor para o cliente. É o cara que acha que é o cara que tem todas as respostas, é um oráculo. O cara é o escolhido, é o alecrim dourado. Enquanto tu pode ser humanizado. Eu faço uma distinção quando dou mentoria, quando ensino meus alunos, entre psicoeducação e educação humanizada. Outro dia eu vi um dos grandes nomes da hipnose aí, participei de uma aula, o cara falando que psicoeducação é palestrinha. Que a palestrinha quer ensinar como é que a mente funciona e etc. E eu discordo veementemente disso, gente. Eu acho que a gente tem que educar, sim, os nossos clientes, ensinar, dar recursos, mostrar como que funciona. Mas por que eu chamo de educação humanizada? Porque o principal objetivo não é passar informação, e sim acolher a pessoa. Então, porque pensa comigo, gente. Todos nós temos nossos problemas. Eu não sei se algum de vocês já teve crise de pânico, se algum de vocês já teve depressão, já teve ansiedade, alguma coisa assim. Eu já tive crise de pânico.
Então, a pessoa, pessoas tendem a se sentir mal por terem esse problema, tendem a se sentir quebradas, como se tivesse algo errado com elas. Muitas delas têm vergonha, muitas delas têm culpa por ter esse problema. Então, o meu principal objetivo é sempre amenizar essa culpa, essa vergonha, e falar assim, cara, olha só, dado o contexto, cara, teu cérebro está fazendo a melhor coisa que ele pode. Tu tem só um cérebro humano fazendo o que cérebros humanos fazem devido dadas as circunstâncias. Eu gosto de tirar esse peso, essa culpa, essa coisa que a pessoa tem contra o próprio problema, porque isso é um metaproblema, se tu parar pra pensar. Então, o humanizado é sempre no sentido de acolher. Cara, olha só, tá tudo bem. É assim mesmo. É só um cérebro humano fazendo o que cérebros humanos fazem. E explico a dinâmica, né? Hipocampo, amígdala, dependendo de qual for o problema da pessoa, eu explico a neurociência que tem por trás disso. Mas o principal não é passar informação, não é ensinar técnica, é mostrar para a pessoa que ela não está quebrada, que está tudo bem, que, cara, isso aqui é só um aprendizado que ela teve, que ela pode aprender algo novo. Faz sentido para vocês esse conceito de educação humanizada? Porque quando tu faz isso, tu ajuda a pessoa a voltar para um estado ventral. Tu tá corregulando também, só que de forma verbal. Tudo que eu faço para corregular com a pessoa. Abandone o moralismo. Ah, isso aqui é maravilhoso, gente. Se tu tá muito apegado nas tuas próprias crenças, nos teus próprios valores, e o outro é um outro mundo totalmente diferente, que pode ser totalmente oposto, quando esse cliente fala uma coisa que vai contra os teus valores, contra as tuas crenças e tudo mais, tu vai mostrar isso pro teu cliente. Por mais que tu queira fazer uma poker face ali, vai escapar. A gente não tem como controlar toda a nossa expressão corporal e facial. Isso vai escapar. E quando se escapa e através da neurocepção, o sistema nervoso da outra pessoa capta, tu já começou a mexer de forma negativa no estado dela. Então, tu tem em mente que quando tu entra num consultório para atender alguém, cara, que aquela é uma outra pessoa, que tu não tá certo, que tu não é o dono da verdade, que tu não é o sabichão, e que tu tá ali realmente interessado, curioso e aberto para realmente entender e acolher aquela pessoa, aí o jogo muda. Uma outra coisa que é muito importante é resolva os seus problemas. Porque, não sei vocês, gente, mas na minha carreira aí, não é tão longa, que uns 6, 7 anos, mas olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu estava lidando com uma situação do cliente e foi gatilho para mim. E claro que eu desenvolvo a habilidade de regulação emocional, então eu consigo gerenciar a questão ali, mas direto a coisa bate fundo aqui dentro. E se bate fundo aí, tu muda o teu estado, tu entra num estado de mobilização ou de imobilização, tu começa a espelhar isso para a pessoa, olha a dinâmica do que está acontecendo na terapia. Então, quanto mais tu resolver os teus próprios problemas, melhor tu vai ficar em criar rapport, um rapport verdadeiro, genuíno, profundo. E uma outra coisa, isso aqui, ó, isso aqui vem de uma aula que eu tava com o próprio Stephen Porges, tá? Que ele tava falando sobre a influência que o ambiente tem. Então, por exemplo, barulho branco, ruído branco, como elevador, como trânsito, como buzina, esse tipo de ruído, é interessante tu evitar o máximo possível. Quando eu tinha consultório presencial, o elevador era do lado da minha sala, então do nada a pessoa tinha uns sustos assim, tipo, começava a dar aqueles estalos do elevador, sabe? E, inclusive uma pessoa perguntou para ele, tá, mas e se eu tô se eu já tenho a minha sala aqui de frente para a rua e é uma avenida movimentada e tem muito barulho, o que que faz daí? Eu falei assim, muda de sala. Foi a resposta que ele deu, muda de sala ou investe aí em isolamento acústico. Então, galera que vai criar um consultório, levem isso em consideração. Quadros, imagens, né, confortantes, imagens de natureza. Tem alguns estudos, não tenho eles agora para mostrar, mas tem alguns estudos que relacionam aromas com que vão influenciar nessa regulação emocional. Música. Eita. Ah, beleza. Gente, conteúdo mesmo era isso. Nem sei que horas são. Se deixar, eu fico falando, gente. Não paro nunca mais. Quem quer aprender umas coisinhas práticas, então? Todos. Ah, ninguém, né? Ninguém falou nada, então eu entendi que ninguém quer. Tá. A Gerleide já colocou eu.
eu ver quem mais. A Gerleide colocou eu quero. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Além de mim, o Paulo eu já vi balançando a cabeça. Então, Ah, já então temos tá, então, tudo. então eu vou ensinar umas coisinhas práticas. O Beleza, Adailton, tá todo mundo aí. Então, abre as câmeras, pessoal. Claro que sim. O pessoal tá todo mundo quer. beleza. Vixe, tem um monte de pergunta que ficou para trás ali. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou ensinar umas ferramentinhas práticas aqui para ajudar na regulação, e depois, quem quiser ficar aí, eu vou ficar respondendo dúvida até acabar todas as dúvidas. Não, só para liberar a galera que tá ocupada aí. Vamos lá, então, gente. Respiração é uma coisa extremamente automática. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Uma coisa extremamente automática do nosso corpo, certo? Só que, até onde eu sei, o ser humano é a única espécie do planeta que consegue interferir conscientemente na própria respiração. Então, tem uma coisa que é bem interessante, que é, quando a gente está inalando, a gente está estimulando os nervos simpáticos. Quando a gente está exalando, a gente está estimulando os nervos parasimpáticos. E aí fica muito óbvio o que a gente tem que fazer quando a gente quer ativar mais o estado ventral e o estado dorsal com segurança. Inspira fundo e solta o ar pelo menos 2 vezes o tempo que tu levou inalando. Então, vamos lá, gente, vamos fazer 4 vezes esse exercício. Mas antes, escaneia como é que está o corpo. Como é que está a sensação no corpo? Como é que está se sentindo? Nota o nível de tensão. Ó, isso aqui nem era conteúdo, isso aqui é conteúdo de uma outra coisa, mas eu vou dar de bônus para vocês aqui, porque vocês ficaram até o final. Existem 4 grandes concentradores de tensão no corpo humano: língua, maxilar, pescoço e ombros. Então, quando tu quiser saber o teu nível de tensão nervoso mesmo, corporal, que, gente, isso aqui é tão automático que a gente nem nota. Então, escaneia aí como é que tá a língua, como é que tá o maxilar, como é que tá o pescoço, como é que tá o ombro. Qual é o nível de tensão que tu tem agora? Beleza? Agora vamos lá. Você pode fazer isso de olhos abertos ou de olhos fechados, como ficar melhor. Para mim não faz diferença nenhuma. Então vamos lá. Respira fundo. Solta bem devagar. Respira fundo de novo. Não, solta bem devagar. Respira fundo de novo. Só mais um. Respira bem fundo. Solta bem devagar. Quem aí ficou num estado mais de boa? Uhum, uhum. Ótimo, ótimo. Simples assim. Esse é o exercício mais simples, inclusive, de todos, para ajudar o sistema nervoso a voltar para o ventral, voltar para dentro da janela de tolerância. Ok? Ó, até minha voz já acalmou aqui, tô sossegadaço agora. Vamos lá, tem mais. Ó, quando que é interessante você usar isso? Quando você vai, antes de começar a sessão, pode ser interessante. Por quê? Principalmente se é a primeira sessão, e eu não sei vocês, mas várias pessoas já me disseram que era estranho chegar na primeira sessão porque não sabia como é que ia ser, o que tinha que falar. Então, olha a tensão que vai gerando. E isso, às vezes, por exemplo, para quem roda meta padrão, lá no início, quando comecei com isso lá em 2019, com rodar meta padrão mesmo, conversacional, eu cometia muito esse erro de não prestar atenção nisso e, às vezes, tipo, o estado que eu estava tentando mudar era o estado que a pessoa chegou e não o estado do problema real. Porque isso pode se confundir. Então, quando tu faz uma quebra de estado dessa, ajuda a pessoa a voltar pro ventral. E depois tu começa a tua sessão, aí é outra vibe. Isso vai te ajudar a conectar melhor com aquela pessoa também. Uhum. Então pode ser bem interessante. Agora, uma dica extra direto do Stephen Porges, hein? Tu pode potencializar
esse pequeno exercício que a gente fez e ajudar ainda mais a pessoa. Quem aqui tem uma música favorita, ou pelo menos algumas músicas favoritas que estão conectadas com ótimos estados, ótimas experiências, ótimas memórias? Isso aqui que é uma coisa que tu pode fazer. Olha só que interessante. Se tu ficar cantarolando essa música, isso pode ser só a melodia ou até mesmo a letra, principalmente uma música que tu gosta muito, porque para te cantar, tu já reparou o que tu tem que fazer para cantar? Tu tem que inspirar fundo e soltar o ar bem devagar. E tu pode fazer isso na rua, sem ninguém achar que tu é maluco, porque tu tá só cantando uma música. Tá só cantarolando, assoviando uma melodia. Uhum. Boa. Vamos lá. Querem mais? Tem mais umas coisinhas que dá pra fazer. Ó, vou liberar umas coisas que não estavam no plano aí. Outras formas de tu influenciar o teu sistema nervoso. Porque lembra, nosso sistema nervoso autônomo, ele é automático. Mas quando a gente conhece uns segredinhos dele, a gente pode, né, mexer nesses switchzinhos aí para ajudar o sistema nervoso a voltar pro ventral. Quer ver uma coisa legal? Quando tu... Vamos fazer esse exercício. Galera, presta atenção na língua. E agora imagina não, só relaxa a parte de trás da língua. A parte da frente pode continuar encostando só na boca, mas relaxa a parte de trás. Consegue fazer isso? Quem aí soltou o maxilar junto quando relaxou a língua? É quase automático. E quando soltou o maxilar, quem aí ficou com vontade de dar uma puxada funda de ar? Por quê? Ó, quando a gente relaxa a parte de trás da língua, a gente está mandando ao nosso sistema nervoso o mesmo estímulo que a gente tem quando a gente termina uma refeição. Que é o estímulo que a gente está mandando de, opa, peraí, vamos relaxar que é a hora de digerir. Então é um pequeno estímulo, ok? Quando tu solta o maxilar, é a mesma coisa que tu faz quando tu boceja, que também é um outro estímulo parasimpático de relaxamento brutal, ok? Então, se tu faz essas duas coisas, tu já está empilhando dois estímulos. Se tu, fazendo isso, tu ainda faz essa respiração e solta o ar bem devagar, ou começa a controlar a música, já são três estímulos. Deixa eu ver aqui mais que tem. Um outro estímulo para voltar para o ventral, que eu acho que a galera conhece, é a visão periférica. Coloca teu foco num ponto e deixa os olhos parados e simplesmente expande teu foco até tu perceber a tua visão periférica. É o outro estímulo que vai. A galera que tá querendo bocejar aí. O que mais? Vocês estão notando isso aí? Anotem. Vamos ver mais um aí, bem matador. Quem tá com o celular aí não vai conseguir, vai ter que soltar o celular para fazer. Vamos lá. Esse aqui é bem simplesinho também. Como eu estava falando, o ombro é um grande concentrador de tensão. A única coisa que tu precisa fazer, isso aqui é super simples. Faz uma garrinha assim com os teus dedos, uma garrinha assim, e tu vai segurar esse músculo, sabe? Do trapézio aqui. Esse músculo aqui. Tu não vai fazer pressão nem nada. Tu só vai segurar, fazer uma leve pressãozinha e segurar. E eu quero que tu comece a prestar atenção em sinais do teu sistema nervoso que indicam relaxamento, que são deglutição, mudança no padrão respiratório, bocejo, suspiro. Não precisa fazer força, não é nada forçado. Quando sentir isso, pode parar. E nota como é que tá se sentindo agora. Nota como é que tá o teu ombro, nota como é que tá o teu pescoço, nota como é que tá o teu peito. E aí, Zé? Conta pra mim como é que foi. Toque do Spock. E a moça que eu tô vendo, Gerleide Barroso, liga o microfone, Gerleide. Me conta como é que foi a tua experiência, por favor. Deixa eu... Tá autorizado, Gerleide. Tenta liberar aí que você consegue. Prontinho. Olá. Ah, maravilhoso, né? Eu acordei já às 5h30 para malhar. Foi meu primeiro dia no CrossFit, então, ai, relaxei agora. Muito bom. Acho que eu até dormi. Acordei com o Lucas falando alguma coisa aí. Ah, mas é demais, né? É muito legal. Eu faço curso com a doutora Sofia Bauer
Ah, ela fala bastante de polivagal também, né? Fala. Inclusive, tem um módulo que é só sobre teoria polivagal. Uhum. Agora, a sua explicação foi melhor que a dela, tá? Parabéns. Opa! Não, agora eu tô muito Opa! honrado aqui. Então, esse foi até um interesse meu de ter vindo assistir a aula hoje mesmo. Eu estou aqui morta, acabada. É. Geralmente, ó, os Mas conteúdos que eu vou, o resto vai ficar no YouTube, vai dormir, mulher. Fica tranquila aí, vai estar gravado, depois tu assiste o resto. não, mas foi show a sua aula. Gostei Obrigado, muito muito. obrigado. Sou fã da Sofia, então eu levo isso como elogio enorme. É, Paulo, José, bem vocês todos, explicado. todos vocês, né? Então, como é que foi a experiência de... Como é que tá o corpo depois de fazer uma coisa simples como essa? Deu uma Muito soltadinha aí? bacana. Não, foi muito interessante. Em outros exercícios também, Lucas, é engraçado que eu estava com um certo incômodo nas costas. Um incômodo, não posso classificar como dor. Nos três exercícios, eu só voltei a perceber quando eu voltei a atenção. Falei assim, pera lá, deixa eu ir lá ver aquilo lá de novo. Aí eu voltei a sentir. Mas Uhum, nos três exercícios eu falei assim, poxa, pera lá, cadê? Aí lógico, saí procurando, achei de novo, né? uhum, uhum. Foi ótimo, foi muito bacana. Fantástico, cara, fantástico. Gente, eu faz algum tempo que eu venho estudando muito justamente sobre isso. Por quê? Porque eu quero cada vez menos depender, tipo, das habilidades mentais dos meus clientes. Entende? Porque, olha, eu já atendi gente, por exemplo, eu atendo só online hoje, né? Mas eu atendi gente que, tipo, já era meio tarde da noite, a pessoa tava super cansada, tipo a Gerleide, assim, tá super cansada. E o cara não tava conseguindo, cara, não tinha como. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que apelar pro corpo. Então, quando eu faço isso, eu não dependo dele se concentrar e imaginar alguma coisa. Não. Eu forço o sistema nervoso dele. É fisiológico, não tem o que fazer, cara. Estímulo e resposta. Ele não depende. Não passa pela mente dele, entende? Então, isso aqui é um ótimo recurso. Tem vários desses exercíciozinhos que dá para utilizar. E vocês podem combinar isso. Vocês podem criar induções a partir disso. Por exemplo, beleza, a pessoa sentou ali na cadeira. Antes de começar a sessão, então olha só, pensa comigo. Se a pessoa tem problemas de confiança com outras pessoas, e tu já vai chegar, né, do ladinho dela, coladinho nela para mandar um Elman, você vai deixar ela desconfortável, com certeza. Isso pode influenciar no processo. Então a pessoa senta lá do outro lado da sala, só fala, não, beleza, você senta aí. Isso, agora respira assim. Isso, agora solta a parte de trás da língua, solta o maxilar. Isso, exatamente. E olha só, não sei se vocês conhecem a Melissa Tiers. Mas a Melissa Tiers ela é genial porque ela deixa as coisas muito simples. É uma coisa que eu adoro nela. E a última vez que ela esteve no Brasil, ela estava mostrando como ela simplificou a indução de Dave Elman. Que era só usando essa respiração e abrindo e fechando o olho. Porque o que realmente faz a indução de alma funcionar é o fracionamento. Então, ela só fazia um fracionamento de 10 até 1, usando respiração. Gente, olha só. É uma pessoa que eu fui ensinar, tipo, ela tinha me procurado para perder peso, e eu fui ensinar uma auto-hipnose para ela fazer antes de dormir. E eu ensinei justamente isso, essa respiração, abre, fecha o olho. Inspira, abre, solta bem devagar, fecha o olho. Contando de 10 até 1. Na outra semana, quando ela voltou, ela falou que não deu certo. Fiquei curioso, né? Mas o que que houve? Eu disse, não, eu não chego nem no 5. Dormi. Capotava, cara. Não conseguia fazer o que que era para fazer. Tipo, era um ensaio mental que eu tinha passado para ela fazer. Ela não conseguia fazer, então eu tive que reduzir para contar de 5 até 1 só, porque 10 ela não aguentava. Então, para vocês verem como funciona o negócio. E só precisa abrir e fechar o olho e usar esses pequenos estímulos para ajudar a corregular com a pessoa. E quando tá bem resolvido com as suas próprias questões e a janela de tolerância se torna mais ampla, e tu está sentado ali e tu está dando sinais com a tua prosódia, tu está dando sinais com a tua respiração, com o teu olhar, com a tua postura, está mostrando curiosidade genuína, que tu se importa, cara, aí a terapia simplesmente acontece. Por isso que eu digo que o rapport é a essência de tudo. Sem rapport, você não faz nada. Nossa, rapport é um assunto que eu adoro. Dá um curso inteiro, hein? Aqui eu tô falando só de corregulação, mas tem um monte de coisa que tu pode fazer para criar um rapport mais genuíno, mais profundo. Gente, o conteúdo era isso. Você não tem mais nada aqui? Maravilha. Ô, Lucas, mas você não pode, nós não podemos encerrar sem que você nos passe todas as maneiras de entrar em contato contigo, nos passa suas redes sociais, que eu já
comecei a seguir e a gente quer mais contato contigo. Não, cara, quando quiser mais, cara, me chama que vai ser um prazer. Eu adoro falar sobre essas coisas. Tu viu que eu fico tagarela pra caramba, já quase 2 horas falando. Então, gente, meu Instagram, por enquanto, é a minha única maneira de se comunicar comigo aí. Me achar é @lucasdealbuquerque.oficial. Vou deixar no chat aqui. Por favor. Para você que está assistindo aí no YouTube, vai estar na descrição do vídeo, vai ter o endereço lá do Lucas, tá? Então, já estou avisando vocês que ele está colocando no chat, mas nós vamos colocar para vocês lá na descrição do vídeo. Beleza, isso aí. Gente, ó, Maravilha. se tem dúvidas, fale agora, o cálice para sempre. Mentira, pode me chamar depois. Quando você falou Melissa Tears, eu tinha certeza que uma pessoa ia se pronunciar, Fernando Dias. Eu sabia, porque ele é um dos maiores fãs da Melissa que eu conheço. Ei, Fernando, meu Estava lá em grande 2019 amigo. ou 2017? Fernando, eu acho que ele, É. eu acho que ele estava em 2017. Mas ele pode Beleza. responder, já ele responde aqui pra gente, mas eu acho que foi em 2017. 2019, lá em João Pessoa. Ah, sim. Eu acho que foi. Eu fiz alguns online com ela depois, ao vivo, assim, muito, cara, eu sou fã da Melissa, sou suspeito para falar, adoro ela, querida. Ai, Gente, maravilha. Aluno. dúvidas? 2017. Lá em Belo Horizonte. Exato. É o que eu imaginava mesmo. Uhum. Genial. Bom, Então, pessoal, gente, nossa, fantástico, Lucas. Estamos aqui, a nossa percepção de tempo foi totalmente desvirtuada nesse momento, porque não imaginávamos hipnose. Sensacional, cara. Da nossa parte aqui da Soul, a gente só tem a agradecer demais pela aula que você nos presenteou hoje. Agradecer a parceria com a BH. Eu acho que hoje, além de você como conselheiro, o Paulo também está representando aí a BH. Então, agradecer demais pela parceria. Foi muito bacana. Muita gente aproveitou aqui ao vivo e tirou as dúvidas. Quem tiver dúvida, pode ter certeza que o Lucas já deixou aí em aberto para procurarem ele, que ele está aberto aí aos seus contatos. Não é verdade, Lucas? é exatamente isso. Tá ótimo. Paulo, gostaria de fazer alguma consideração final aí para a gente encerrar essa noite maravilhosa que tivemos aqui com o Lucas? Só agradecer você, José, só agradecer ao Lucas, agradecer a Sou, em nome da BH, avisar para o pessoal que está na BH que esse material ele vai estar lá na plataforma também, para os associados, quem quiser associar, segue as redes da BH, lá tem tudo explicadinho certinho. Esse material, é essa associação, é essa colaboração que a gente acaba tendo, então quem tiver assim interessado em estar em contato com esses professores, com essas pessoas que são tão incríveis, que estão tão acessíveis, cola com a gente, vem junto que daqui é só crescer. Maravilha. Senhores, muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Nos vemos mais aí nos grupos e nos Instagrams da vida. Obrigado mesmo de coração e até a próxima, pessoal.